eu sempre insisto para que voltem a ouvir a reunião, que eu sei que quanto mais a gente ouve, mais a gente entende, absorve, e é isso que a gente precisa, de dar condições a Deus para transformações acontecerem. Deus é bom, né? E se nós damos condições a Ele, não tem erro. Eu honro quem me honra, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte na vida daqueles que o temem. Muito bem, é assim, ó. Ontem, quando eu estava me preparando para deitar, o Senhor falou comigo 3 coisas, que são as 3 primeiras mensagens, ontem. E então, eu parei ali, fui anotando, porque eu não podia correr o risco de esquecer essas mensagens, e anotei. E aí eu fui entendendo 1, 2, 3. Então, as 3 primeiras me foram dadas ontem. O restante, agora. Então, essa primeira palavra, está claro que é para um homem. Então, eu vou começar exatamente com algo que eu ainda falei no almoço com alguém, e Deus desenrolou isso depois. Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Ser homem é uma questão de escolha. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Então, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Berocate e trinete Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Deus considera o homem responsável. A Bíblia não diz o pecado entrou por uma mulher, mas por um homem. Deus corrigiu Adão exatamente porque Adão ele fez uma escolha. Inclusive, depois de não assumir a responsabilidade. Ele não assumiu. Então, nós já podemos ver uma decepção, mas graças a Deus pelo segundo Adão, que é Jesus, forte, firme, um exemplo, o exemplo que nós temos que seguir. O Saul é o exemplo de quem nunca se posicionou como homem, como rei,
como autoridade, mas agiu como um menino uma vida inteira. Ele era velho e ele era um menino. Ele já era velho e ele continuava sendo imaturo, emocional, passional. Ele foi o primeiro rei de Israel. O pai influente, rico, ele jovem, boa aparência, muito alto. Então a Bíblia descreve um homem diferenciado. Tanto que quando ele é proclamado rei, o próprio Samuel, fala, está aí um sem igual, o que vocês queriam. Mas você vai ver que na própria proclamação, ele já tinha sido ungido, e aqui ele estava escondido no meio da bagagem. Tiveram que ir lá tirá-lo. Um homem tão alto, escondido, porque estava com medo da situação. E aqui dá para ver exatamente o perfil dele que continuou. Ele continuou. Ele não cresceu. Ele piorou. Ele teve ele teve até que algumas atitudes boas ali no início, mas aquilo não durou. Ele não fazia o que ele tinha que fazer por uma insegurança absurda, um medo, uma covardia que ele carregou a vida inteira. Você vai encontrar ele em tudo quanto é várias situações, escondido, com medo, tremendo de medo, a Bíblia fala. Nós vemos que ele não foi um bom pai de família, quando ele teve que usar as filhas, ele usou. Ele não buscou relacionamento com Deus. Apesar do Deus dele ser o Deus de Israel, você vê ele oferecendo sacrifício, você vê ele profetizando, você vê um monte de coisas, mas Deus não era a prioridade dele. O trono sempre foi. O nome de um homem é tão bom quanto a sua palavra. Se você não tem palavra, você não tem nome. E nós vamos ver que Saul era um homem que ele chorava, ele pedia desculpas, ele se arrependia. Pouco tempo depois, você já vê ele fazendo as mesmas coisas. Ninguém tinha segurança na palavra dele. Ninguém tinha segurança na liderança dele. Tanto que Israel viveu um tempo ruim. A responsabilidade, Deus espera que cada homem assuma a sua responsabilidade como homem. Garantir a salvação dos filhos, deixar um legado de fé, ensiná-los como ser produtivos por si mesmos, ensiná-los os padrões morais da palavra de Deus. Deus espera que um homem de Deus tenha um padrão alto para que possa ter filhos sábios, senão não é possível. Não é possível. O Saul carregou a irresponsabilidade, a fraqueza, a covardia, mas eu penso que assim, além dele não querer ter comunhão, vida com Deus, para mim o pior é ver um homem que não evoluiu e agia como um menino, agia com imaturidade, passava por cima daquilo que ele mesmo tinha feito. Você vai ver ele exterminar com os médios e depois ele mesmo procurar uma feiticeira. Você vê ele tentar matar o próprio filho.
você vai ver ele perseguir o filho, porque o filho não tinha a mesma cabeça dele, tinha uma visão diferente. Eu até tenho uma palavra sobre isso. Mas ele pensava nele, era uma pessoa orgulhosa, egoísta, insegura, invejosa, sem palavra, sem responsabilidade. Deus deu missões a ele e ele não cumpriu. É como se ele tivesse realmente desistido de evoluir, ele se perdeu. E algumas pessoas, elas vão vivendo a vida assim. Agora, falhar não é a pior coisa do mundo, mas desistir. Desistir de encontrar o caminho certo, de continuar, de fazer algo relevante, independente do tempo, da idade. Nós precisamos saber que nós nos comprometemos com aquilo que nós confessamos. O que você fala, você se compromete. Mas você não mata o ego, você o santifica. Coisa que o Saul nunca fez. Então, o Senhor manda essa mensagem para um homem que tem vivido uma vida muito parecida com a do Saul, sem responsabilidade, de forma egoísta, rancorosa, invejosa. Teoricamente serve a Deus, mas não serve. Não tem palavra. Não honra a família. Não atua como um homem de Deus deve atuar. E o exemplo de Saul é porque Saul, tendo todas as oportunidades que alguém pode sonhar, ele jogou todas fora. E a última loucura que ele fez foi o suicídio. Então, quando a gente fica patinando e não evolui, nada entrava, ele se tornou um impermeável. A palavra não entrava. Ele estava lá, mas a palavra não entrava. Ele tinha sempre as mesmas reações. Por que ele implicou com Davi? Exatamente porque o Davi fazia o que ele não fazia. Então, o Senhor está enviando essa palavra como uma prova de amor, de misericórdia. Porque nós vemos que Saul, ele tinha os momentos de loucura dele, mas ele tinha lucidez. Ele tinha consciência. Você vai ver as atitudes dele muito planejadinhas. E você vê que é de uma pessoa consciente, ele planeja, ele arquiteta. É de alguém que é totalmente consciente. Então, apesar dele agir muitas vezes como um louco, ele tinha consciência. Ele tinha consciência da vontade de Deus, ele tinha consciência do que é certo, ele tinha consciência. Mas ele simplesmente continuou passando por cima e sofrendo mais derrotas, e derrotas, até que terminou da maneira que terminou. E a Bíblia fala exatamente por que ele teve um fim, né? Está escrito lá, que ele terminou tão mal, ele teve um fim tão terrível, trágico,
por conta do comportamento dele de não honrar a Deus e não se submeter a Deus. Ele achava sempre que o problema estava fora, ele culpava as pessoas, ele culpava o Davi. Ele nunca fazia o que ele tinha que fazer, ele não fazia a escolha certa. Mas não suportava as consequências. E Deus está chamando. Ser homem é uma escolha. Isso deve servir para todos, porque nós vivemos um tempo onde a figura masculina está descaracterizada, perdeu a sua força, e não há dúvida que Deus vem batendo nesse assunto, que homem tem que ser homem e atuar como um homem, porque ser homem é uma escolha. E quando Deus, Ele manda uma palavra como essa, é aquela insistência, porque muitas vezes aquela última gota que falta para encher a medida, só falta uma gota. E a misericórdia de Deus é tão grande que Ele insiste com as pessoas. E Ele está insistindo com um homem que tem insistido em viver como um menino que não cresce, que não assume responsabilidade, não teme a Deus, não teme. Os valores são baixos. É hora de mudar. Deus está chamando para uma mudança imediata. Vamos para a segunda. Nós temos que lembrar que Deus não constrói nada na mentira. Ele não constrói nada baseado no negativo. Ele sempre constrói afirmativamente. Deus sempre edifica com o que é positivo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra de Deus, ela é a nossa garantia. E a gente tem que perceber na nossa vida que isso aqui é uma verdade. Deus não vai construir nada baseado na mentira. Uma meia-verdade é uma completa mentira. Obediência parcial é desobediência. Não funciona. Mono é vomitado. Mente dividida não vai permitir avanços na vida de uma pessoa. Cristianismo começa no coração. Uma mudança aqui, que é uma mudança interna. É uma troca de coração, que nos leva a viver uma vida num outro padrão. Então, às vezes, o que eu vejo? Pessoas tentando construir alguma coisa com coisas ocultas, escondidas, com mentiras, com meias-verdades, com obediência parcial. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você não prospera.
Esse nunca, eu sempre falo que me assusta. Simplesmente enterrar um sentimento vivo, enterrar alguma coisa que está viva, que não foi reparada, que não foi consertada. Há coisas que não dá para seguir em frente sem reparação. E eu não peguei outras referências, mas poderia pegar uma delas muito conhecida, é o caso dos gibeonitas, que anos depois da morte do próprio Saul, Israel estava sofrendo uma crise, uma fome absurda, e Davi foi orar a Deus e perguntou para Deus o que era aquilo, e o Senhor falou, foi por causa de Saul. Porque ele quebrou a aliança com os gibeonitas, uma aliança que tinha sido feita lá atrás, um juramento, não podia. Ele sabia disso. Mas, como eu disse de Saul, na primeira palavra, Saul era um homem que ele não fazia o que ele tinha que fazer e fazia o que ele não tinha que fazer. Você vai encontrar isso o tempo todo. O que ele tinha que fazer, ele não fazia, o que ele não tinha, ele estava fazendo sempre. O que ele não tinha que fazer, isso aqui ele não tinha que fazer. Mexer com os gibeonitas. Ele não tinha que fazer isso. Ele tinha que ter exterminado os amalequitas. Isso ele não fez direito. Aí ele tentou exterminar com os gibeonitas. Mas os gibeonitas ele não tinha que mexer. Ele tinha que ter exterminado com os amalequitas, que foi o que Deus mandou. E algumas pessoas, elas vivem assim. Se eu quero construir uma grande vida, se eu quero romper, ter resposta do meu propósito, terminar o meu ano como o melhor da minha vida, eu preciso, se eu tenho algo para reparar, eu tenho que reparar. Se eu tenho algo para confessar, se eu tenho que perdoar, liberar o perdão. Eu não sei cada pessoa, se eu tenho que ir lá consertar algo. Cada um sabe. Às vezes nós temos tanto medo de algo vir à tona e aquilo só está nos escravizando. Porque, queridos, em cima da mentira, Deus não constrói nada. Ah, bispa, por um tempo você pode ter louca ou estupidamente, insanamente, acreditado que você teve algum êxito daquela maneira. Mas, muitas vezes, é a misericórdia de Deus com a nossa vida, dando oportunidade para a gente mudar, e a longanimidade de Deus. E muitas vezes eu bato nesse assunto, que as pessoas confundem longanimidade com impunidade. Deus é longânimo, mas Ele não deixa impune. Então, Ele é longânimo. Ele te dá a oportunidade de você mudar coisas na sua vida. Ele está te dando oportunidade. E eu poderia gastar muito tempo falando disso. Mas se uma pessoa quer seguir em frente, ela ainda quer ter êxito, progresso na vida dela, se ela quer uma realização na vida dela, só é possível com a verdade. E sabe que às vezes eu observo? Que o diabo, ele trabalha para as pessoas terem a consciência cauterizada. E elas vão vivendo como se elas não precisassem mexer em nada. Mas Deus, Ele vai já mostrando, olha aí o que já está acontecendo, ou não está acontecendo. Eu estou te dando oportunidade, você quer seguir? Quem encobre nunca vai prosperar. Nunca vai prosperar.
E sabe que, infelizmente, tem gente que tem mais medo do que as pessoas vão pensar do que temor de Deus. Porque ela está lendo que ela não vai andar, a vida dela, sua vida não vai andar. E ela ainda insiste em sustentar uma mentira ou uma meia-verdade. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu vejo por mim, que sou humana, e eu vejo o amor de Deus para com as pessoas. Uma pessoa, às vezes, cometeu erros absurdos, mas ela chega e ela não rodeia, ela fala, eu fiz. Ela está dizendo para mim, eu posso confiar nela. Uma pessoa cometeu erros que são graves, e ela continua ocultando, escondendo, mentindo, batendo naquela tecla. E você sabe, muitas vezes você está ali, está na cara. Você sabe, não tem como. Ela está dizendo, eu não posso trabalhar com você. Ela está dizendo para mim, eu não posso trabalhar com você. A mesma coisa, Deus diz assim, olha, eu não tenho problema com seus erros, eu tenho problema com as suas mentiras. Eu não tenho problema com as suas falhas. O seu problema não é ter falhado, é continuar falhando, mantendo uma mentira. E o Senhor colocou isso bem forte no meu coração, que tem alguém que tem insistido em ocultar a sua transgressão. Preste muita atenção. Deus te deu, Ele confiou em você. E você traiu a confiança. Mas esse não foi o grande problema. O problema para Deus é que você continua sustentando algo por causa da covardia e da imagem. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a retroceder ainda mais do que você já está. Porque você continua deixando o diabo ter controle sobre você. Quem manda em você não é o Espírito Santo. É o mal. E sabe o que vai acontecer? Você vai afetar quem está ao seu redor. E vai afetar, e vai afetar. Não funciona. Se nós queremos uma grande vida, nós precisamos viver com uma verdade absoluta. A verdade. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Mas quando você abre, você vive uma libertação, uma liberdade, o mal não tem mais poder sobre a sua vida. E a sua vida, então, pode caminhar. Vamos para a terceira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Aqui em 1 Coríntios 10, nós encontramos 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar em Canaã. 5.
são os mesmos 5 que impedem que as pessoas sejam maximizadas, tenham uma vida grandiosa, tenham uma vida, assim, num alto nível, alto padrão, uma vida de excelência, não uma vida mais ou menos. E esses 5 pecados, eles impedem que os nossos relacionamentos alcancem um potencial máximo, nossa vida de forma geral, profissional, econômica, eles vão impedir. Até a igreja. A igreja não tem como, se for tolerado o pecado. Impede que uma pessoa se torne aquilo que ela foi criada para ser. Esses 5 pecados são luxúria, idolatria, pecados sexuais, tentar a Deus e murmuração. Luxúria, você sabe, tudo relacionado à lascívia, à sensualidade. Idolatria, iniquidade é como pecado de idolatria. Iniquidade é você ter consciência que é algo errado e você faz do mesmo jeito. Avareza é como pecado de idolatria, vitimismo, pecados sexuais, todos eles. Adultério, fornicação, tudo. Homossexualismo, tudo. Todo tipo de masturbação. As pessoas acham que se masturbar não é um grande problema, é assim. Se alguém disser para você o contrário, porque ninguém faz isso pensando em ir ali na padaria. Tentar Deus. Tem pessoas que tentam a Deus. A tolerância de Deus para com elas. Elas estão sempre repetindo aqueles erros, elas são desrespeitosas para com Deus, elas não temem. E a murmuração, queixas, reclamação, ingratidão. O primeiro sintoma de uma seita é pegar uma porção da palavra de Deus e adequá-la para justificar seu estilo de vida. Já o primeiro sinal. A pessoa pega uma porção da palavra e tenta adequar ao seu estilo de vida. E se convencer que, com base naquilo ali, ignorando o contexto, ignorando a Bíblia toda, ela pode. O tempo todo Deus está dizendo para nós pegarmos o nosso estilo de vida e vivermos conforme a Bíblia está nos orientando. O tempo todo. Isso aqui é comprovado na palavra de Deus e fora. A baixa moralidade é seguida de alta mortalidade. A baixa moralidade. Eu vejo, muitas vezes, uma pessoa tentando enfrentar, lutar com a escuridão.
Mas a verdade é que a gente não se livra da escuridão assim. A gente acende a luz. Dizer, eu estou lutando. Eu estou lutando para me livrar da escuridão. Não, você não luta. Você acende a luz. Você vive a palavra. Muitos não lidam com as questões em suas vidas, exatamente porque não querem levá-las para a cruz. E por que não? O diabo diz assim, leva para qualquer lugar, menos para a cruz. Você não vai levar para a cruz. Porque nunca morreram para o mundo, nunca mortificaram a carne, e por isso estão aprisionados. Há algo que está destruindo e vai mandá-los para o inferno. Nunca disseram, eu vou carregar a minha cruz e eu vou negar a mim mesmo. Ao invés de dizerem sim para a sabedoria de Deus, estão dizendo para a do mundo. Eu já falei diversas vezes que ser tentado não é pecado. Cair na tentação é que é o problema. Porque você não se afoga quando você cai na água. Mas você se afoga por ficar nela. A questão não é ser tentado. Todo mundo tem suas inclinações, suas tentações. Isso não é um problema, é a resposta que você dá. E o Senhor me colocou uma pergunta aqui, para eu fazer exatamente nesse momento. Depois que você ouviu tudo, Ele pergunta isso para você que é consciente, como Israel era consciente, e não entrou na terra prometida por conta desses 5 pecados. A pergunta é, você vai continuar fazendo isso que você vem fazendo? Eu vou fazer ela de novo, porque ela vem do Espírito Santo. Isso foi me dado ontem. Eu fui dormir mais tarde, porque eu tinha que parar para isso aqui. Eu entendi, porque era algo complexo, que eu podia ser difícil no tempo curto que eu tenho aqui, na saída do altar. E tinha que ser feito hoje. Você vai continuar fazendo isso? Eu vou para a 4ª. Perseverança sempre sobreviverá à perseguição. Perseguição tem. Mas a perseverança sempre vai sobreviver à perseguição. Gênesis 37. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Bom. Respira. Vamos para uma outra etapa. O José sofreu perseguição de todo tamanho, mas a perseverança o fez prevalecer nos sonhos que Deus deu a ele, e que não foram sonhos pequenos, foram sonhos grandiosos, mas havia a oposição, o ciúme, a inveja dos seus irmãos, o incômodo era tão grande. Lá vem o sonhador, vamos jogá-lo no poço. E eles fizeram isso, eles jogaram no poço, eles venderam, eles fizeram. Você conhece a história? Você conhece?
Mas a oposição foi tão grande, a perseguição foi tão grande, que tudo dava a entender que não ia acontecer. Tanto que quando ele prospera na casa de Potifar como escravo, vem a mulher do Potifar, arma aquela cilada, inventa aquela calúnia, ele vai parar na prisão. Então a sensação é que a vida dele estava piorando. Mas a perseverança sempre sobreviverá à perseguição. É a perseverança que nos leva a romper e a viver, a romper com todos os obstáculos e a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, o entendimento que eu recebi do Espírito Santo dessa palavra é exatamente relacionado a alguém que tem perseverado, mas tem vivido perseguições diversas, situações difíceis, e apesar de você ter uma palavra de Deus de alta promoção, nesse momento na sua vida, depois de tantas situações, parece que você teve uma queda, você piorou, igual o José. De livre agora, não bastando ser escravo, mas ele estava livre na casa do Potifar, prosperando. Agora, além de escravo, ele vira presidiário. Então, o diabo você está lutando contra isso. É muito importante dizer. Você tem se recusado a duvidar, mas você tem sofrido muitos ataques que agora, com essa aparente piora, queda, parece que não vai acontecer. Mas o Senhor, Ele diz exatamente o que aconteceu lá com José. Ele estava realmente num lugar, ele não estava num lugar alto, ele estava num lugar, apesar dele ser honrado lá, e com certeza Deus vem te honrando em todas as situações, mas claro, José não queria ficar no calabouço, ele não queria ficar naquela prisão, não queria ficar naquela situação. E hoje você vive uma situação como se fosse uma situação que te aprisiona. E parece que não há como você sair desse aprisionamento. Mas o Senhor está dizendo que, da mesma maneira que foi com José, a palavra que Ele liberou para ele deu sonhos, você tem sonhos, continue sonhando, continue alimentando, porque agora você está mais perto dessa virada como nunca. Deus vai tirar você desse calabouço, desse cativeiro, dessa situação que nesse momento te aprisiona, te escraviza, e você vai se surpreender, porque vai ser como foi com José. O Senhor quer que você guarde isso. Vai ser como foi com José. Um dia ele estava no calabouço, no outro ele já dormiu no palácio. Vai ser uma virada. E não é porque, aconteceu do nada, ou aconteceu, olha, de repente mesmo, mas não, isso é fruto de uma perseverança, de uma resiliência, de uma fé que não desiste. E Deus vai mudar isso aí. Ele vai pegar você dessa situação que parece que não dá para sair e vai te erguer. Você vai viver uma promoção muito grande. De baixo, você vai subir muito. Você vai para um alto posto, como foi José. Então, a perseverança sempre sobreviverá à perseguição. Sempre, sempre, sempre. Nada disso tem prevalecido, nem vai prevalecer. E Deus te conforta com essa palavra, porque parece, nesse momento, apesar de você crer, que ficou mais difícil. Não, para Deus não existe isso, muito pelo contrário. Chegou a hora, e era preciso que você passasse por isso.
Você tem sido treinado. É muito importante que eu conclua antes de ir para a quinta. Você tem sido treinado. Porque Deus vai te colocar e Ele vem te prometendo essa promoção alta, esse lugar alto, essa honra que vem para ficar. Ele vai te colocar à frente de pessoas, você vai estar à frente de coisas muito importantes. Você precisa desse treinamento, Deus tem te experimentado. Você vai agradecer muito mais por isso mais tarde. Amém, amém. Você conhece a profundidade do amor mediante a profundidade da doação. O quanto uma pessoa está disposta a se doar, é quanto ela realmente ama. E não estou falando de amor piegas, estou falando do amor mandamento, o amor que não é, que atitude não é sentimento. Você ganha você só ganha quando você doa. Doa a sua vida, o seu tempo, a sua energia. A gente ganha por dar aquilo que você não pode comprar com dinheiro. Tem coisas que a gente faz que dinheiro nenhum poderia pagar. E muitas vezes Deus nos experimenta exatamente, Ele para nos levar além, Ele mede o nosso nível de amor pela nossa doação. Primeira Samuel 20, se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez, olha, ele liberando palavras de poder na vida do Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Aí eu pulo para o 31, numa discussão que ele teve com o pai, o Saul. Enquanto o filho de Jessé viver, Saul disse para ele, né? Saul disse, eu não posso entender essa sua lealdade com o filho de Jessé, com Davi. Porque enquanto ele viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora pode chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Quem era o sucessor de Saul? O Jonatas. O trono era do Jonatas. Mas Deus ungiu a Davi. Não existem muitos Jonatas mais. Pessoas como esse homem aqui. Não existem mais, muitos mais. Ele era o sucessor do trono. Ele fez uma aliança com Davi, ele liberou palavras proféticas na vida do Davi, que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Ele sabia que Deus tinha o reino com Davi. Só que o trono era dele. E ele sabia que Deus tinha com Davi. E ele não odiou Davi. Ele foi amigo leal do Davi. Ele foi um companheiro de Davi. Ele ajudou Davi a passar por aquele momento difícil.
E Jonatas passou pela história como um grande guerreiro, uma pessoa bem diferente do pai dele. Enquanto o pai dele era covarde, ele era corajoso. Ele é uma figura na Bíblia única, pelo comportamento dele. Você não vê egoísmo, você não vê arrogância, superioridade. Você vê ele entendendo o plano de Deus para ele e o plano de Deus para Davi. Você vê um nível de generosidade que fascina qualquer pessoa que começa a meditar. Que nível alto, que nobreza, quanta integridade, que homem nobre. Que raridade! Foi singular, ímpar. Porque o trono era dele. Mas ele entendeu o que Deus tinha com ele, o que Deus tinha com Davi. E aqui está um problema na vida de muitas pessoas. O que Deus tinha com ele, apesar de qualquer um, o pai dele achava que era menos, mas ele não via assim. Porque ele queria estar no centro da vontade de Deus. Ele entendeu. E eu penso que muitas pessoas têm se privado de uma vida muito abençoada, porque nunca entende o seu lugar. Porque nunca se coloca onde deve estar. Deus tinha algo com ele, e ele entendeu. O pai dele não entendeu. Talvez até para o Davi, olhando, viu tanta nobreza, porque o trono era do Jonatas, mas Deus escolheu Davi. E Jonatas passou pela história, deixou um legado de coragem, um homem altruísta, um homem nobre, íntegro, que honrou a Deus. Quando ele entendeu que Deus não tinha o trono com ele, tinha com Davi, e ele soube se portar e atuar, e Davi sempre o honrou depois da sua morte, honrou o filho dele, honrou ali na morte dele, ele honrou, sempre honrou. Tem alguém que está com dificuldade de aceitar o lugar que Deus determinou para a sua vida? Você acha que é algo menor? Você não enxerga o que Deus tem com cada um, é com cada um, e isso não é menor. Não existe um propósito menor. Existe um lugar que Deus determina para cada um de nós. E se eu tiver a capacidade de me colocar lá, eu vou ser altamente bem-sucedida. Ainda que o mundo, como o pai dele, rapaz, enquanto ele estiver vivo, está ameaçando o seu trono, o seu reinado. Mas ele não via assim. Essa era a visão do pai que passou a vida inteira perseguindo a coisa errada. E algumas pessoas, elas passam a vida inteira perseguindo a coisa errada, o que não é para elas. E o Senhor diz para você, escuta, o que eu tenho com você não é menos. Só que não posso desenvolver isso porque você não se colocou lá e você não aceita. Você está olhando para fora. Talvez Deus decidiu botar alguém num lugar que na tua cabeça era para você.
Mas Deus sabe o que fazer, Ele sabe como fazer, Ele sabe o que é melhor para nós. E o Senhor quer que você aprenda com Jonatas a amar o que Ele tem com você, o propósito que Ele tem com você, contribuir para que o propósito dele se desenrole. Porque ele, além de entender o lugar dele, ele contribuiu para que Davi prevalecesse e assumisse o trono, que era dele. Mas Deus escolheu Davi. E quando a gente entende que o que Deus tem com a gente não é menor, é o que Ele tem com a gente. E a gente se coloca lá e para de se comparar, e para de brigar por uma coisa que não é para a gente, e para de ficar remoendo e ressentido por algo, e começa a contribuir para o projeto de Deus, estando no lugar que Deus determinou. Aí Deus pode trabalhar com a gente, Deus pode nos promover, Deus pode nos honrar, e é lá que nós seremos imensamente felizes. Jonatas, nós vemos na Bíblia um homem muito feliz, um homem realizado, um homem corajoso, mas porque ele entendeu o que Deus tinha com ele, ele se colocou lá e ainda cooperou, contribuiu, abençoou, ajudou o Davi, que Deus havia escolhido. Sabe por que tem tantas pessoas frustradas? Porque elas não são capazes de honrar o que Deus está dando a elas. Elas têm uma mentalidade sempre como se elas estivessem perdendo. E aí, elas não dão condições para Deus fazer toda a obra que Ele poderia fazer. Eu estou perdendo, Jonatas ouviu assim. Porque ele entendeu o mundo espiritual, ele entendeu as coisas espirituais, ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu a vontade de Deus para ele e para Davi. E ele foi feliz no lugar que Deus deu a ele. E ele foi feliz em ajudar o Davi a ocupar o lugar que naturalmente seria dele, mas Deus estava trabalhando de forma sobrenatural, ele mudou as coisas. Então, essa palavra é para alguém que tem tido essa dificuldade. Deus está falando com você. Se você entender como Jonatas, eu vou poder trabalhar com você, honrar você, abençoar você. As coisas vão andar na sua vida poderosamente. Você vai viver coisas além. Mas você tem que se colocar. E tomar a decisão de começar a abençoar e ajudar aquele que talvez teria tudo o que você vinha se incomodando. Chegou a hora de você contribuir para o crescimento daquele, porque enquanto você se doa para o projeto de Deus, para a vontade de Deus, Deus está te abençoando. Deus está te honrando. Muito bom, muito bom. O Senhor Jesus. Aleluia. Deus quer que você se levante imediatamente como Jonatas. E você vai ver o quanto mais Ele vai fazer por você. 1 Reis, então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Benaia. Benaia foi um guerreiro muito importante entre os valentes de Davi. Chegou a fazer parte da segurança pessoal do Davi.
Mas quem estava no comando do exército foi Joabe. Joabe, nós já conhecemos a história. Ele tem uma história de sucesso até um ponto, até ele se tornar um sanguinário. E ele se perdeu. Se perdeu, teve atitudes contrárias a que Davi esperava dele. E assim, alguém que começou muito bem, mas terminou muito mal. Benaia não. Ele foi contínuo, continuista. Ocupar o exército, o comando do exército, era o sonho de todos. O exército de Israel, seu comandante, o general. Mas aquele comando estava nas mãos de Joabe há muitos anos. Mas Joabe se perdeu. E chegou o tempo, agora no governo, no reinado de Salomão, Salomão o colocou no comando do exército de Israel. Então, essa é uma história muito linda, a história de sucesso de Benaia, o continuismo dele, a lealdade dele. Você vai ver várias situações ali, ele se apresentando como um guerreiro realmente surpreendente, e a lealdade dele. Ele não teve essa oscilação do Joabe. Ele foi contínuo. Foi, e quem diria? Chegou o tempo que ele ocupou exatamente o lugar de Joabe, que parecia ser uma cadeira cativa. Mas chegou o tempo que findou o tempo de Joabe e entrou o tempo de Benaia. Então, o que eu entendo aqui, como eu recebi, foi exatamente a linha que a palavra segue. Quando uma pessoa é perseverante em Deus, chega aquele momento que aquelas mudanças que, oh meu Deus, chegou na minha vida. Agora eu sou o comandante do exército de Israel. Era um posto muito alto. Eu acredito que essa palavra é para alguém que vai ocupar o lugar de Joabe. O lugar de alguém que está lá há muito tempo, um posto altíssimo, e essa pessoa vai ser arrancada. Vai mudar a liderança. Houve uma mudança aqui de liderança. Davi já tinha ido, agora era Salomão. E Salomão deu algumas missões para Benaia. E colocou ele no comando do exército de Israel. Então, Deus vai fazer isso. Prepare-se para ocupar um lugar que você sonha, mas que hoje é impossível, porque tem alguém que está lá há muito tempo nesse lugar. E que é impossível aos olhos humanos alguém mexer com ela. Mas vai mudar a liderança, coisas serão encontradas em relação a essa pessoa, ela será desnudada, e você vai ocupar um lugar que hoje para você é impossível. O lugar de alguém é um posto alto, que você sonha, mas é humanamente, porque essa pessoa está lá e você já sabe, ninguém mexe com ela. Mas, ó a mudança, ó a virada. Joabe se tornou um homem
sanguinário. Ele se perdeu no posto. Por isso que ele terminou mal. Ele se corrompeu. Benaia passou por muita coisa também, mas não se corrompeu. Ele continuou leal a Davi, ele continuou leal à família de Davi, ele continuou tanto que ele foi colocado por Salomão no comando do exército. Então, Deus está dizendo isso a você que Ele vai fazer. É uma vitória muito grande, vai ser muito mais do que você pensou. Hoje isso é impossível, mas Deus vai operar o impossível. Você vai ocupar o lugar do Joabe. Você vai ocupar esse lugar que parece que não é possível ele ser desocupado para alguém ocupar. Mas Deus vai colocar você lá. Agora tem que lembrar, todos que ouvem sobre promoção, tem que lembrar que toda promoção, toda prosperidade, toda honra chega com um propósito. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Enquanto eles sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Aí eu vou juntar com Isaías 19, que diz assim, ó. Advertência contra o Egito. Venham. O Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei com que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios, os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará. Será levado pelo vento e desaparecerá. Quando Israel saiu, a Bíblia diz que Israel saiu do Egito. O Egito representa o mundo, vamos lembrar. Quando Israel saiu, a Bíblia diz que saiu desafiadoramente diante dos egípcios que estavam sepultando seus mortos. Saiu desafiadoramente. Saiu por cabeça, na Almeida fala, saiu por alto, saiu numa posição alta. Mas durante muitos anos viveram debaixo daquele jugo. E agora saíram triunfando enquanto eles enterravam seus mortos. E aqui, de Isaías, volta a falar do Egito. Claro, é outra época, mas não vou entrar nisso agora. O Senhor anuncia o que vai acontecer com o Egito. O Egito representa o mundo, que muitas vezes aquele ímpio que confia em muitas coisas, que vem contra o justo com uma fúria. E no caso de Israel, no caso dos egípcios, os egípcios tinham mais força humana. Tinha tudo.
mas Deus envergonhou através das pragas, despojou, empobreceu a nação que nunca mais se levantou. Aqui fala Isaías 19, tudo, os ídolos seriam envergonhados, seus deuses seriam envergonhados, tudo que eles confiavam, tudo que eles confiavam ia falir. Os ídolos não iam poder fazer nada, a fé, onde eles fossem buscar ajuda, não ia poder fazer nada. Eles tinham uma confiança muito grande na força do Nilo, o Nilo ia secar. Tudo, você lê aqui, ó, não vai dar em nada, tudo. Onde eles colocaram a confiança, faliu. Porque Deus disse, o Senhor cavalga, advertência contra o Egito. Aqui, eu vou fazer com que o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Estavam unidos, agora, incitarei egípcio contra egípcio, lutará um contra o outro. Tudo que eles confiavam deu errado. Um começou a brigar com o outro, estavam unidos por mal, agora começa a brigar. Onde eles o que era a fonte de segurança, foi falindo tudo. Então o Senhor diz para alguém que está vivendo uma opressão bem grande por parte do ímpio. Então, humanamente, ele parece ter mais força que você, humanamente ele pode prevalecer, humanamente, mas a sua confiança está no Senhor. O Senhor fala sério isso aqui. Você vai sair desafiadoramente diante dele, enquanto ele vai estar enterrando seus mortos. Deus vai tratar com essa pessoa, enquanto ele estiver vivendo uma dor muito grande, você estará vivendo um tempo de glória. Tudo que ele confia vai falir. Tudo que essa pessoa confia, onde ela colocou a confiança, ela colocou em muitas coisas, vai dar errado. Ela vai perder todas as fontes de segurança que ela acha que tem. Tudo, onde ela colocou a confiança, em tudo, menos em Deus, vai falir. Você tem colocado a confiança no Senhor. Enquanto você vai ver essa pessoa que hoje parece que tudo está bem com ela. Guarda isso. Parece que ela só prevalece, ela só cresce, está tudo certo com ela. Espere por essa virada. Você vai sair por cabeça, desafiadoramente, enquanto vai estar gemendo com uma dor muito grande, todas as suas fontes de segurança vão ruir. Deus vai virar isso aí na sua vida. Você não precisa mais se preocupar com esse problema. Por mais ameaçador que seja, que pareça, o Senhor quer que você simplesmente olhe para Ele. Porque quando você sair, ou seja, você vai sair disso, e Deus vai honrar você grandemente, vai haver essa mudança. Enquanto você é promovido, é honrado, começa a queda dessa pessoa com uma grande dor. E todas as fontes dela, todas as seguranças que ela tem, vão falir. E a sua vida, como foi com Jael, Deus ergueu, promoveu e está promovido. Porque quando Deus levanta, ninguém pode derrubar. Não tema essa perseguição. Não tema. Não tema, não tema, não tema. E quero encerrar essa parte para ir para a ceia. Números 33, 53. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Tem alguém aí que está com medo de se apoderar da terra, de se apoderar do bem, de se apoderar da bênção, de se apoderar
desse novo projeto. Você está com medo, tem várias situações, você andou ouvindo, aí são as vozes negativas, esse período, essa coisa, é isso, não é hora disso, não é hora daquilo, e o Senhor está dizendo para você aqui agora, se apodera, se instala nela, porque eu dei a você, para você tomar posse. Amém? Pegue o seu propósito e vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos um momento. E deixa eu responder a algumas pessoas que estão aí fazendo perguntas no seu íntimo. O que eu faço hoje? O que Deus mandou você fazer ontem. Bispa, tem muito atrapalho. Parece que muitas coisas aumentaram nos últimos tempos na minha vida. Deus está dizendo para você fazer igual Paulo fez na ilha de Malta. Sacode tudo e continue. Porque nada disso vai prevalecer na sua vida. Nada. Deus fala para alguém fazer como Davi. É hora de correr para a eira de Araúna. Davi foi fazer um censo, sem a permissão de Deus, porque ele só queria saber de números, ele tinha perdido aquele coração pastoral, aquela sensibilidade em apenas cuidar do povo. Mas quando ele viu o anjo matando, ele vestiu o pano de saco, ele se humilhou e disse, não, Senhor, não trata com eles, trata comigo. E ali ele recuperou aquele coração pastoral, o coração do propósito. As intenções e as motivações, o foco certo. É hora de alguém correr para a eira de Araúna. E lembrar que quando ele chegou lá para oferecer um sacrifício, aquele homem queria dar a ele o sacrifício, tudo para o sacrifício, mas ele deu uma resposta: não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Vamos correr para a eira de Araúna, recuperar a essência perdida e vamos parar de oferecer sacrifícios que não nos custem nada. Mantenha os seus olhos fechados. Apresenta a Deus o seu propósito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus tem falado de viradas na nossa vida. É um tempo de volta para Deus. Nós precisamos rever a nossa vida e nos voltarmos para Deus, porque o Senhor quer erguer o seu povo, mas um povo que tem o coração voltado para Ele. Deus tem falado muito comigo sobre promover pessoas consideradas pequenas, incapazes, e colocar em lugares estratégicos, em posições altas. Mas é preciso dar a Deus, é preciso mostrar a Ele
que Ele é mais importante que qualquer coisa. E que nós não vamos nos perder no alto da montanha, seja no vale ou no alto da montanha, seremos os mesmos. Nós não podemos esquecer de onde fomos tirados. Deus tem um desejo imenso em levantar o seu povo, mas muitas vezes a prosperidade, o peso da bênção, tem levado pessoas a se afogarem. Não tem estrutura. Nós precisamos mostrar a Deus. O Senhor falava isso comigo, eu estava orando. Que é preciso um caráter forte. E mostrar a Deus que Ele é mais importante que honra e promoção. E não nos perdermos. Porque muitos não têm preparo para o peso da bênção. Porque a bênção pesa. E aí ele se afoga com ela. Nossos valores precisam crescer. Ser elevados. Porque tem gente, eu estava orando e o Senhor ainda colocou isso no meu coração e eu vou compartilhar porque é para agora. Tem gente dentro do Ministério Mudança de Vida que era para estar já vivendo uma realidade superior. Deus tem o propósito, Deus tem o plano, Deus tem a obra, só não tem o seu coração por inteiro. Só não tem. Alguns já eram para estar bem além do que estão. Mas ainda agem com imaturidade, carnalidade. Se mostram tão fracos diante de pequenas coisas. Tão fracos diante de pequenas coisas. Você que tem esperado coisas grandes do Senhor, dê a Ele. Deixa Ele encontrar o que Ele quer no seu coração. Porque Ele tem planos altos para nós. Deus tem planos altos. E na vida de alguns não é a questão de tempo. É a questão do coração. Coisas que já poderiam ter acontecido, não aconteceram. Por causa dessa fragilidade. Mas você pode tomar uma decisão hoje. E dar condições para essas mudanças sobrenaturais. E de coisas que já estão aí esperando para serem entregues nas suas mãos. Tem gente aqui, ó. Que é como o anjo segura, só está aí esperando para te entregar. Já foi liberado. Mas você ainda trava essa entrega com coisas tão irrelevantes, tão bobocas. Tem coisa tão grande para ser entregue a você, para você perder tempo com coisas infantis. Ó Espírito Santo, agradeço de todo o meu coração, de todo o meu coração. Continue falando, continue tocando. Se manifesta na vida de cada um. Que o temor do Senhor
venha tomar cada vida, cada coração. E que o Senhor encontre o que o Senhor tem procurado para poder fazer a obra grandiosa, tão grande que o Senhor tem determinado. Independente de qualquer coisa que está acontecendo no mundo, o Senhor não está preso a nada disso, muito pelo contrário. Agora, mais do que nunca, o Senhor quer se manifestar e mostrar a sua força. Senhor, eu consagro esse propósito mais uma vez. E eu consagro esse propósito, Senhor. Mais uma vez nesse altar. Eu consagro o que essa pessoa colocou diante do Senhor para ser restaurado. E eu tomo posse dessa restauração, dessa mudança, dessa reviravolta, dessa virada incrível, dessa honra, dessa justiça. Eu tomo posse desse milagre. Eu tomo posse junto com ela da vitória que ela tanto tem esperado e tem buscado. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, estão sendo feitas. Eu ligo aqui na terra para que elas sejam ligadas no céu. Eu ligo todas as vitórias que ela tanto espera aqui para que sejam ligadas no céu. E eu desligo aqui na terra todas as situações adversas para que sejam ligadas. Eu desligo aqui para que sejam desligadas do céu. Eu profetizo, Senhor, um tempo de restauração, de mudança, de restituição, de reconstrução de vida. Eu profetizo uma mudança na vida de cada pessoa que aqui está. E que ela dia após dia veja a tua glória, testemunhe o teu poder. Oh meu Deus, que ela possa te glorificar dia após dia pela ação do Senhor em favor dela. Haja em favor de cada um, meu Deus. Haja em favor do nosso povo. Honra a fé do nosso povo em todo lugar. Materializa, Senhor, todas essas vitórias que se tornem palpáveis. Realiza na vida dela. Eu não sei o que ela colocou para ser restaurado, mas o Senhor conhece em detalhes e o Senhor sabe como fazer. Restaura, Senhor. Restaura cada vida, cada família. Restaura em cada área. Eu não sei quais as áreas quebradas. Restaura, Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro por restauração aqui. E eu tomo posse de uma mudança tão grande, de milagres, de testemunhos incríveis, para a glória do teu nome. Eu tomo posse, Senhor, junto com cada um, de uma mudança radical. É tempo de vivermos mudanças radicais. Mudanças radicais. E eu creio nisso. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai.